Oi, pessoal! Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E agora a gente inaugura, né? O estudo das plantas. Então, vamos falar agora sobre o primeiro grupo vegetal e vamos falar sobre as briófitas. As briófitas, claro, pertencem ao reino plante, né? Do qual descendem as algas. E elas são representadas pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. Então, você tem aí um representante, né, de cada um desses grupos. O primeiro, você tem aí os musgos, que são aquelas plantas, todos eles, na verdade, são bem pequenos, tá? E eles formam aqueles tapetes em cima de rochas, no meio da vegetação também, em associação com outros vegetais, são plantas bem pequenas, tá? E aí os musgos, que são os mais conhecidos, né? Que nós temos, assim, uma maior facilidade de encontrar. Tem mais ou menos aí, ó, 19 mil espécies conhecidas de briófitas, tá? E elas são divididas, então, nesses três filos, tá? Esses musgos, hepáticas e antóceros são os três filos em qual são divididas essas briófitas. São embriófitas, tá? Quando a gente fala que são plantas embriófitas, é porque elas formam embrião, tá? São plantas que agora vão formar embrião. E aí a maioria das espécies vive em ambientes terrestres úmidos, tá? Essa é uma característica aí de briófitas. Mas tem algumas espécies que conseguem sobreviver em desertos, em regiões glaciais, tá? Nós temos representantes de briófitas aí nas regiões do Círculo Ártico, tá? Mas a maioria das espécies são adaptadas a viver em ambientes terrestres úmidos, ok? São plantas avasculares. Essa é uma característica importante, tá? Que é um dos fatores limitantes do tamanho das briófitas. Como eu falei, as briófitas são plantas pequenas, tá? A maioria tem aí 4, 5 centímetros, tá? Mas por quê? Elas são avasculares. E o que é uma planta avascular? É uma planta que não tem vasos condutores de seiva. Então, ela não tem nem xilema, nem floema. Todo o transporte de substâncias dessas plantas é feito por difusão, tá? Lembra que difusão é quando célula a célula vai ser feita a distribuição dos nutrientes, a distribuição de água, tá? Então, é uma coisa um pouco lenta, né? Então, não dá para ficar sendo muito grande, tá? Tem representantes de briófitas, sim, que chegam até 40 centímetros, mas são adaptações, tá bom? A grande maioria das briófitas são pequenas, e o que faz elas serem pequenas é essa ausência de vasos condutores. Então, nós falamos que são avasculares, mas também tem o termo, né, atraqueófita. Lembra, né? O A vem sempre negando. Então, não tem vasos condutores de seiva, esse A na frente, ok? A vascular, A traqueófita. O gametófito de musgo apresenta rizóide, caulídeo, filídeo. Outros autores também chamam de rizóide cauloide e filóide, tá? Uma nomenclatura um pouco diferente, mas apenas para mostrar que se parece com uma raiz, né? Mas não tem uma função completa de raiz. Lembra que a função de uma raiz é qual? Absorção, né? Essa não. Esse rizóide, ele tem como principal função fixação, tá? Ele não é tão grande também, né? Mas ele tem a principal função de fixação. Caulídeo, lembra? Caule, se fosse caule, por dentro tem os vasos condutores de seiva levando, né, essa seiva para todas as partes da planta. Ele não tem vaso condutor. Então, eu não posso falar que é um caule. Então, é uma estrutura que vai dar uma sustentação para esse vegetal, né? Mas não tem os vasos condutores, então é um caulídeo, tá? A mesma coisa com o filídeo. Nas folhas, né? Eu tenho também os vasos condutores, mas aqui eu não tenho, então é um filídeo, tá bom? Então,
Essa é uma característica única de briófita, né? Só elas, é exclusivo. Elas têm rizóides, caulídeos e filídeos, tá? Essas três partes vão compor a estrutura que nós chamamos de gametófito, certo? E gametófito é o quê? A parte que produz gametas, responsável pela produção de gametas, certo? Agora, tem o esporófito também, tá? Lembra que esse vegetal, ele vai agora participar daquela a reprodução dela apresenta o ciclo de vida com alternância de gerações. Então, os gametófitos vão produzir gametas, depois os esporófitos vão produzir esporos. O esporófito, ele é dependente do gametófito, certo? Ele surge aí, ó, no gametófito, é uma consequência, né? Então, ele é dependente do gametófito, certo? E o esporófito, então, ele recebe água e nutrientes do gametófito também, tá bom? Essa planta, ela é considerada uma evolução, né, a partir do grupo das algas, e aí você vai lembrar que as algas são aquáticas, né? Elas necessitam muito da água. Agora, esse grupo vegetal, né, esse primeiro grupo vegetal, que são as briófitas, elas são plantas que se adaptaram a viver na terra, certo? Então, quais adaptações que foram necessárias, né, para que ela conseguisse viver na terra? Então, primeiro, se fixar a um solo. E isso é feito pelos rizóides, certo? Depois, olha, a absorção de água e de nutrientes minerais, toda a planta faz essa função, tá? Não são só os rizóides, como em outros vegetais, que essa função é exclusiva da raiz. Não. Aqui, todas as partes da planta vão fazer a absorção de água, certo? E aí, lembra, é por difusão. Então, eu posso realmente fazer a absorção de água por qualquer região e passar para as demais partes do vegetal. Essa planta também, olha, os estômatos para as trocas gasosas, eles estão presentes em esporófitos de musgos e de antóceros. Como assim? Os estômatos, eles estão restritos a algumas partes apenas da planta, certo? Para quê? Para economia de água, certo? Ela depende dessa água ambiental para sua nutrição, para difusão, então ela também não pode se desidratar facilmente. Então, os estômatos, eles estão em locais específicos desse vegetal, ok? Os gametângios, que são formados aí pelos anterídeo e arquegônio, eles são revestidos por células estéreis que reduzem a perda de água. Então, em volta de todas essas estruturas, tem uma camada de células, tá, que vão impedir essa evaporação, ok? E aí, nós temos aqui uma representação dessas estruturas, né, dos gametângios, e aí o anterídeo e o arquegônio, onde o anterídeo é a estrutura que produz anterozoides. Anterozoide é o correspondente ao espermatozoide, certo? É o gameta masculino que tem flagelo para sua natação, tá? Porque a reprodução é feita na presença de água, e esse anterozoide ele precisa nadar até a estrutura feminina. E como se chama? Ela se chama arquegônio, e dentro dela tem a oosfera. A oosfera é o gameta feminino, certo? Então, anterídeo e arquegônio são estruturas produtoras de gametas. Então, olha a nomenclatura. São gametângios. Gametângios vão produzir gametas. A estrutura masculina vai produzir o gameta masculino, que se chama anterozoide. A estrutura feminina é o arquegônio, vai produzir o gameta feminino chamado oosfera, ok? E essa planta, a maioria das briófitas, ela apresenta sexos separados, tá? A maioria das briófitas, elas são dioicas, tá? Então, tem
um vegetal que é feminino, né, que tem um gametófito feminino, um vegetal que tem um gametófito masculino, e aí a necessidade de nadar até a região feminina, ok? O embrião, né, lembra que ela é uma embriófita, então ela produz embrião, e ele se desenvolve dentro do arquegônio no gametófito feminino. Esse embrião fica protegido, né? Então é mais uma adaptação a essa sobrevivência no ambiente terrestre. Ele não vai ficar exposto às condições ambientais aí que podem não ser adequadas para o desenvolvimento desse embrião. Então ele cresce protegido dentro dessa estrutura do gametófito feminino. Então o anterozoide tem que nadar até lá, fecundar a oosfera, e a oosfera fica dentro dessa estrutura, ok? A cutícula, que protege a cápsula, que é o esporângio. Então, lá no esporófito, né, que cresce sobre o gametófito feminino, nós vamos ter uma cápsula, certo? Que é protegida por uma cutícula também para impedir a perda de água. E os esporos também têm que ser protegidos, porque esse esporo, ao cair, né, nesse solo e ser levado para outra região, para poder se desenvolver, ele também tem que estar protegido e ele tem uma substância impermeabilizante. Nós vamos ver então o ciclo de vida das briófitas. Lembra que é um ciclo de alternância de gerações, tá? E aí, em algum momento, essa planta apresenta aí o seu ciclo haploide, ou então o ciclo diploide. E existe a fecundação, né? Existe a produção dos gametas, então vai ter a formação desse zigoto. Então, os musgos, que é o que está representando aí, tá bom? Eles têm esse ciclo com alternância de gerações. A geração com maior tempo de vida é a dos gametófitos, tá? Então, nós falamos que a geração gametofítica é dominante, tá bom? Isso também é uma característica de briófitas, porque nos próximos grupos, né, vegetais, nós vamos ver que isso se inverte, tá? Então, a geração gametofítica é a geração dominante, é a que permanece a maior parte do tempo no vegetal. Então, olha para uma briófita com cuidado. Normalmente você vai ver o gametófito, certo? O esporófito vai se formar depois, certo? Os gametas eles são produzidos nos gametângios masculinos e femininos. Lembra que o gametângio masculino se chama anterídeo e o gametângio feminino se chama arquegônio, certo? Os gametas, eles são produzidos por mitose, certo? Os gametas são produzidos por mitose. Os gametas masculinos, então os anterozoides, eles são liberados quando tem a presença de água. Então, água da chuva, né? Eles são liberados aí e nadam até o gameta feminino, que se chama oosfera. E a oosfera fica dentro do corpo do gametófito feminino, certo? Esse gameta feminino, ele não sai daquela parte do vegetal, certo? E ele libera algumas substâncias químicas que atraem esse anterozoide, tá? Aí ocorreu a fecundação, lembra que tanto anterozoide quanto oosfera são células haploides, né? Então tem metade da carga genética, e aí ocorre a fecundação. Forma, então, um zigoto diploide. Então, um zigoto 2N. Esse zigoto, ele cresce, sendo protegido, sendo nutrido, né, pelo gametófito feminino. E aí, olha só, o embrião, ele origina um esporófito, tá? Então, o esporófito, lembra, ele é dependente do gametófito, mas ele só surge depois da fecundação. Depois da fecundação, forma um embrião, esse embrião se desenvolve e forma o esporófito, certo? E aí, esse esporófito, ele cresce sobre o gametófito. Dá uma olhadinha aí no desenho. Ele cresce sobre o gametófito. E aí, ele é nutrido por essa estrutura que é o gametófito, tá? Perceba também que o esporófito, ele é desprovido de células
que contenham clorofila. Então, ele realmente precisa receber nutrição do gametófito, tá? Esses esporófitos, eles vivem pouco tempo, tá bom? Mas, lembra, ele é um produtor de esporos. Então, os seus esporângios, que estão dentro dessa cápsula, então essa pontinha aí, ela se chama cápsula. Lá dentro tem esporângios, tá? Que vão produzir esporos. Só que esses esporos, eles são produzidos por meiose, tá? Em média, esses musgos, eles vão liberar 50 milhões de esporos, tá? Que encontrando as condições adequadas, esses esporos germinam e vão originar gametófitos masculinos ou gametófitos femininos e tudo vai continuar. Bom, depois que formou, né, o esporo, esse esporo caiu no solo, aí encontrou um substrato adequado, ele vai se dividir por mitose, certo? Crescimento normal. E a estrutura que se forma, tá, antes de ele atingir a fase reprodutiva, digamos assim, que é o gametófito, ele se forma em uma estrutura chamada protonema, tá? Protonema. E aí, claro, sucessivas mitoses ainda vão continuar ocorrendo até a formação do gametófito, ou feminino ou masculino, que vai novamente reiniciar todo esse ciclo, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.